Olá, querido. É um prazer estarmos juntos nessa oportunidade para adorar o Senhor juntos. Que de onde quer que você esteja, na sua casa, no trabalho, que a presença do Senhor, a glória de Deus esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Que possamos nesses momentos, ou nesse momento, ter a oportunidade de buscar a Ele no entendimento que Ele é Deus, que Ele seja exaltado, que Ele seja glorificado na sua casa, na sua vida, que Ele seja Deus, Rei, Senhor das nossas vidas. Vamos adorar a Ele nesse momento, querido. Aleluia. Declara assim, então, eu vejo a glória, cante comigo. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou contemplar, vou descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundar o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto na introdução. Eu vejo a glória, aleluia. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque se o Senhor me tocar, eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, vou louvando o teu nome, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia. Esse é o momento que você tem a oportunidade de adorar ao Senhor com os seus bens, com os seus dízimos, com as suas ofertas. Nesse momento, nós estaremos no seu smartphone, no seu monitor, estarão as contas da igreja, o QR Code, e você tem a liberdade para adorar ao Senhor com os seus bens. Vamos continuar adorando a Ele, e você tem a liberdade para adorar a Ele com os seus bens também. Aleluia. Me escutas quando clamo e acalma meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio
Vamos orar, meu irmão, minha irmã, vamos pedir a Deus para que Deus multiplique os recursos que agora foram dedicados a Ele e também colocar diante do Senhor o seu pedido de oração. Ó Deus, nós oramos, agradecidos a Ti por cada pessoa que pôde agora contribuir para o sustento desta obra, desta causa, que é a do Senhor e da Tua casa de oração, que é onde se reúne a Igreja Batista Marapendi. Que o Senhor abençoe, Deus amado, Deus querido, profusamente a cada pessoa, a tal ponto que elas tenham sempre, cada vez mais, para poder contribuir com a Tua causa, com a Tua casa de oração, e que façam isso sempre com muita alegria.
Pedimos que esses recursos sejam multiplicados pelo Senhor e pedimos também que a Tua paz, a Tua poderosa e boa vontade, perfeita vontade, alcance a cada pessoa que nos assiste nesse instante. Que o Senhor os visite, que eles sejam acalentados pelo Teu Santo Espírito, direcionados pelo Senhor, e que eles recebam da Tua provisão para o caminhar ao longo dessa semana. É o que nós pedimos e também clamamos pela paz no mundo, em Jesus. Amém. Pouco tempo atrás, o pastor Jorge Alberto pregou aqui na igreja sobre Lucas capítulo 8, e eu queria então, esse texto, aliás, todos os textos da Bíblia, mas esse aqui em especial também, é um daqueles que traz uma série de possíveis leituras, diferentes leituras. Eu queria retomar um tipo de leitura que eu acho bem interessante a partir da experiência da cura da filha de Jairo. Lucas 8, 40. Eu vou ler os versos 40 até 42 e a gente vai saltar para o verso 49, tá bom? Quando Jesus voltou, a multidão recebeu com alegria, porque todos estavam esperando, e eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única de 12 anos que estava morrendo. Verso 49. Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não tenha medo, apenas creia e ela será salva. E tendo chegado à casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas Jesus disse: não chorem, ela não está morta, ela dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em voz alta: menina, levante-se. E voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Um comentário aqui sobre essa palavra que vem da Bíblia para nós, nessa parte final. Assim, ela não faz muito sentido, porque já era uma pessoa influente, querida, por ser líder religioso, e tinham várias pessoas ali no entorno da sua casa. Como não contar que a menina que todo mundo dizia que estava morta, agora vive? Ele não precisava nem falar, só a menina já dizia. Talvez, se nós pudéssemos visualizar, e hoje, os nossos dias ajudam a visualizar isso com mais calma e com mais, talvez, propensão, talvez Jesus estivesse tentando evitar que aqueles pais transformassem aquela menina num símbolo religioso. Talvez o convite fosse para que Jairo e sua esposa não pegassem e não perturbassem a infância desta menina, que agora começava a sua adolescência, transformando ela num bibelô religioso, para sair circulando pelas sinagogas da Galileia, dando testemunho da cura de Jesus, virando uma estrela, entre aspas, gospel daquele tempo. Uma das coisas mais difíceis de se ver hoje em dia é essa tentativa de pegar crianças que nascem com um talento comunicativo, uma veia comunicativa mais acentuada, e que são colocadas para logo serem foco de atenção e também de consideração pela comunidade evangélica, roubando dessas crianças o período da infância e transformando ou levando que elas, crianças, adolescentes, de certa forma, sejam emancipados para a idade adulta, com um discurso de adulto, com um olhar, entre aspas, de adulto, mas a certidão diz lá que é criança, que é adolescente. Talvez
A ideia mais aplicável dessa recomendação, que não faria sentido nenhum, tamanho o público que estava lá à volta, e com conhecimento da casa e da causa, talvez a aplicação melhor seja essa: não transforme o seu filho, não roube do seu filho a sua infância por causa de uma ideia religiosa. Bom, nós temos aqui então duas narrativas, duas vidas que se encontram no mesmo capítulo. Uma menina que estava exalando vida há 12 anos e de repente se depara com a morte, e uma mulher que vinha perdendo a sua vida por 12 anos. Quando aquela menina nasce, o ápice da vida, é quando aquela mulher começa e recebe o diagnóstico, e ela começa a definhar. Isso mostra para a gente, meu querido e querida, que a vida humana tem esses contrassensos e contrapontos. Nós podemos estar muito bem aqui e alguém do nosso lado está muito mal no mesmo tempo, ao mesmo tempo. Não é porque as coisas estão dando certo para você, é que elas também estão dando certo para todo mundo à sua volta. Pode ser que tenham pessoas à sua volta que estejam com dificuldades tremendas em áreas diferentes daquelas nas quais você se sente então privilegiado por estar praticamente surfando a onda da sua vida naquela área. Eu queria então, a partir desse confronto, e especificamente olhando mais para o texto da filha de Jairo, dessa narrativa, pensar em dois sentidos que estão presentes no texto, e que eles têm a ver com aquilo que nós, ou para onde nós nos dirigimos na hora da aflição, na hora da angústia, na hora da busca por uma solução, por uma resposta. Os dois sentidos nos quais normalmente abrigam essas duas grandes avenidas da vida, as quais abrigam os corações mais desesperados e desalentados. O primeiro sentido é o sentido religioso. Ora, a religião, ela não evita que ninguém, ela não evita o mal. Ser religioso, independente da tradição que você tenha, não blinda você contra o dia mau, contra a notícia má. Esse dia mau, essa notícia má, pode chegar a qualquer momento para cada um de nós. O que a religião pode ajudar a gente é o que fazer no dia mau. Como vencer a notícia má, como superá-la. A religião pode oferecer um sentido, pode nos dar apoio, pode oferecer pessoas que ofereçam os seus ombros para a gente, os seus braços, as suas mãos. Mas a religião não pode evitar o mal. Ela pode oferecer uma explicação um pouco rasteira, dizendo que as coisas são um mero fatalismo. Então é isso aí, aconteceu, não tem que buscar explicação racional nenhuma, deixa para lá, a vida é assim, a morte também é assim, a doença também é assim. A religião às vezes oferece para nós um caminho de resignação. Ora, para aquilo que eu e você não conseguimos vencer, nem superar, talvez o caminho seja resignar. Então a religião vai dar força para você, oferecer força para você, para que você aguente esse momento, para que você tenha então suporte para superar esse momento. E nesse sentido, a religião pode ser uma fonte de resiliência, que vai alimentar você para prosseguir, para que não fique parado. Mas a religião também abriga uma outra possibilidade,
que é quando ela aponta para o divino. E quando ela aponta para o divino, ela está abrindo uma janela, que é uma janela mística, dizendo assim, olha, pode ser que tudo aquilo que está acontecendo e que é irreversível, pode ser, desculpa, que se essa divindade quiser, ela pode reverter qualquer coisa. Quando Hebreus 11 vai dizer isso, quando Abraão vai oferecer o seu filho Isaque, porque ele entendeu ser uma ordem de Deus, sacrificá-lo no Monte Moriá, quando ele vai então matar o seu filho, ele faz isso porque ele tinha certeza, convicção no seu coração, de que Deus iria pegar aquele filho, depois de morto e transformado em cinzas, que Deus iria pegar aquelas cinzas e transformar e devolver Isaque para ele do jeito que Isaque era. Isso pode parecer absurdo para mim e para você, mas esta era a convicção que norteava o andar de Abrão e que permeava aquele momento do sacrifício. Uma crença de que Deus reverteria aquilo que humanamente é irreversível. Esse é o quadro de Jairo. Ele não se satisfaz com o fatalismo religioso. A vida é assim, a doença é assim, a morte está aí. Ele não se satisfaz com isso. Não em relação à sua filha. Ele não se resigna ao prognóstico de morte. E ele não quer ser resiliente. Ele quer que Deus faça alguma coisa que mude aquilo que não tinha solução. É por isso que ele vai até Jesus e, mesmo sendo líder da sinagoga, ele se prostra diante de Jesus. E ao se prostrar diante dele, ele sabia disso, como lembrou o pastor Jorge Alberto. Ele sabia disso, que quem se prostra diante de outra pessoa se prostra só porque reconhece nessa outra pessoa a figura de Deus. Ele, como líder da sinagoga, sabia que não podia adorar nenhum outro Deus a não ser o Senhor. É um dos 10 mandamentos. E ele vai e se prostra. E quando ele faz esse gesto e esse movimento, ele está dizendo com todas as letras, naquele momento, ele está falando com todas as letras: eu reconheço que você é Deus. Eu reconheço que Jesus é Deus. Religioso nenhum tem dificuldade para se prostrar diante de uma divindade. Todo religioso tem dificuldade de dobrar o seu joelho, de reverenciar qualquer tipo de pessoa. Mas nenhum religioso tem dificuldade para se dobrar, para se ajoelhar, para reverenciar uma divindade. Deixa eu contar para você 2 experiências ilustrativas. Deixa eu lembrar da segunda agora. Eu estava uma vez numa igreja aqui no Rio de Janeiro, uma catedral de uma igreja que não é a da suburbana, e aí estava tendo um evento lá de um grupo, e eu estava lá por causa da minha mãe que estava participando, e eu fui lá ver com a minha família. E a igreja estava cheia e tal, e lá tinha um pastor presbiteriano que é muito conhecido e tal, e também estava participando desse mesmo evento com a minha mãe e com outros pastores e líderes. Certo momento, tinha o líder desse grupo dirigindo a reunião, o pastor da igreja atrás, e aí o pastor da igreja levanta, cochicha no ouvido do líder, e ele fala assim: opa, eu vou ter que interromper um pouquinho aqui o nosso programa,
vou passar a palavra para o pastor fulano, que é o pastor da igreja, porque ele tem um anúncio para fazer. E aí o pastor pega a palavra e fala assim, olha, meus irmãos e irmãs, vamos, uma notícia muito boa, o bispo fulano de tal chegou, uma visita inesperada, e ele está aqui entre nós. Eu quero convidar toda a congregação a ficar em pé, em reverência ao bispo fulano de tal. Quando eu vi essa palavra, em reverência a fulano de tal, e esse pastor famoso presbiteriano estava do meu lado, em pé também, eu falei assim, reverência a um homem, e a este homem, jamais. E sentei no chão. Veja, eu estava em pé porque não tinha lugar. Então eu estava lá no fundo, em pé. E esse pastor em pé com a esposa do meu lado. E eu sentei no chão. Para desespero do cara da recepção da igreja, de terno atrás de mim, que não sabia o que fazer. Ficou olhando com o olho esbugalhado e falando assim, o que eu faço? E quieto, com o olho esbugalhado. Esse pastor presbiteriano, que se vende como um grande profeta nacional, arregalou o olho assim, de rabo de olho para mim, mas reverenciou o bispo, o homem, e aquele homem. Outra experiência, isso é histórico, o fundador da Pensilvânia, Guilherme Penn, era filho do ministro da Marinha inglesa, a principal marinha do mundo moderno, e eventualmente havia as festas na corte, e quando o rei chegava, o ministro da Marinha era uma figura muito destacada no reino, né? Pela posição que ele ocupava, sabendo que as esquadras britânicas eram as mais potentes naquele momento no mundo. E aí havia as festas na corte, então a família desse ministro ia para as festas, e quando chegava o rei, ou quando eles chegavam perante ao rei, né, uma vez atrasados, né, eles tinham que ir lá e saudar o rei no trono, né? Ou quando o rei chegava, com a festa já começando, ou já acontecendo, eles paravam e tinham que se curvar em saudação ao rei e à rainha. E o Guilherme Penn, ele era um quaker. Lembrei da aveia quaker que se compra no mercado? Então, os quakers, eles eram radicais, protestantes, e que entendiam que não havia como reverenciar ninguém nesse mundo a não ser Deus. Não podia se prostrar para ninguém, nem em ato de reverência ao rei. Então, quando chegava o rei perto, o pai do Guilherme Penn se curvava, a esposa se curvava, os demais filhos se curvavam, e o Guilherme Penn ficava lá em pé, duro, igual uma tábua, ou como diria o outro, igual uma taubinha, ficava lá duro. E aquilo gerava vamos dizer assim, uma situação difícil de lidar. Guilherme Penn, então, é mandado para aquilo que viria a ser os Estados Unidos, né, com os pais peregrinos, tipo assim, vou mandar meu filho embora daqui antes que ele me viabilize como ministro da Marinha Britânica. E aí Guilherme Penn é enviado, então, lá para aquilo que viria a ser Estados Unidos, e ele funda, então, a Pensilvânia, né, a colônia de Penn, com as regras dele, com todos os ideais mais radicais dele. Então, veja, o religioso não tem dificuldade de se dobrar perante a divindade que ele adora. Mas um religioso, daqueles bem praticantes, assim, bem fervorosos, ele tem dificuldade para se dobrar perante uma pessoa. Jairo era um religioso, praticante, fervoroso, e quando ele se prostra diante de Jesus, ele se prostra porque naquele gesto, e ele sabia também por aquele gesto que Jesus era Deus. Então, meu querido, há certas coisas na vida que nós temos que
a única solução possível é o sentido religioso. É quando as demais possibilidades todas cessam. Quando o network não funciona, quando a ciência se mostra limitada, quando os recursos humanos e financeiros, materiais, acabam, só resta uma alternativa, uma saída, e a saída é para o céu. É olhar para cima, é se prostrar diante de Deus e clamar a Ele. Mas o texto de Lucas 8 também fala de um outro sentido, que é o sentido que eu estou chamando aqui de científico. Por quê? Veja bem, a mulher que estava com a vida esvaindo há 12 anos, perdendo sangue há 12 anos, lá no verso 43 diz que ela, e por isso nós podemos imaginar que ela tinha alguma posse, ou era uma pessoa de algum recurso, ela simplesmente gasta os seus haveres com os médicos. Ela gasta os seus haveres com os médicos. O seu toque na orla do manto podia ser tanto, e pode ser lido tanto como um toque de fé. Aos moldes, Isaías capítulo 6, vi o Senhor assentado no seu trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Então, essa ideia de tocar naquilo que toca este mundo, que não é a santidade da presença de Deus no seu todo, mas de uma filigrana que está aqui, de um rabicho que está aqui, de um pedaço de fio que está aqui, que nós, se tocarmos isso aí, as coisas melhorarão ou resolverão. Pode tanto ser visto dessa forma, como também ser visto como um toque de uma pessoa que deixou de ser religiosa, ou talvez nunca tenha sido religiosa. Como chegar até um homem que é um homem poderoso em palavras e em obras, em milagres? Uma pessoa que está ligada à ciência não sabe como fazer essa transição. Alguém que está habituado à religião, como nós aqui, temos a facilidade de entender os entremeios, os caminhos, o que podemos fazer. Nós vamos até alguém para orar, nós vamos orar diante de Deus, nós vamos derramar diante do Senhor. Nós aqui podemos fazer esse tipo de movimento. Mas uma pessoa que vem da ciência, ela não sabe. Tudo isso para ela é tateando. O que eu faço? Mas como é que é isso? Oração, o que é oração? Mas quem que ora? Eu? Alguém? Quem é essa pessoa mais poderosa da oração? Tem alguém? Porque na ciência tem o cientista da área, o mais famoso, o melhor. O sentido científico é aquele que fica preso numa consciência que não se permite transcender, e por isso acaba evidenciando aquilo que o psiquiatra austríaco e sobrevivente de Auschwitz, chamado Viktor Frankl, falou e nomeou como o Deus ignorado. Já que não consigo transcender, eu ignoro o transcendente, ignoro a presença e a possibilidade da ideia de Deus. O sentido científico faz com que a gente não saiba se vale a pena se mostrar como nós somos para alguém que vem ou que está envolto, ou pelo menos está debaixo da cortina da religião. Como é que eu vou me mostrar ser uma pessoa da ciência a uma pessoa que vem da religião? Como é que eu posso confiar em algo tão impreciso como a religião? Mas o fato é, como é que eu me achego a essa divindade se eu não sei fazer isso? Ou se eu desaprendi
a fazer isso. Eu quero dizer para você, meu querido e querida, que se afastou do Evangelho, foi estudar e se afastou por alguma razão. Eu quero dizer para você com todas as letras, você pode ter desaprendido o caminho, mas Jesus nunca deixou de ser o caminho para você também. E Jesus nunca te deixou no caminho, como você acha e pode aí pensar. Eu termino essa reflexão, então, trazendo para você uma ideia de que o problema de um menino de 12 anos foi o vetor de cura daquela mulher. Porque se Jairo não faz o convite, talvez Jesus não passasse por aquele caminho aonde estava aquela mulher. Por conta do convite de Jairo é que há essa travessia apertada, essa compressão de Jesus e dos seus discípulos. E por conta daquela travessia, aquela mulher consegue em algum momento fazer um gesto, o único gesto que coube ou que passou na cabeça dela fazer, que era tocar por detrás no manto de Jesus. Ora, se o problema daquela menina de 12 anos foi o vetor para a cura daquela mulher, a cura daquela mulher foi o vetor de fé para que Jairo não desistisse de Jesus. Porque o texto diz que vieram homens da casa dizendo assim: não incomodes mais o mestre, a tua filha já morreu. Ele tinha acabado de ver uma cura de Jesus. Acaba de ver a cura, houve o recado mais difícil da vida. Sua filha morreu. Vem a palavra de Jesus: não tenha medo, creia somente, a sua filha será salva. Não tenha medo, creia somente, a sua filha será salva. E Jairo olha para a palavra dos arautos do caos, olha para aquela cena que ele acabou de presenciar de uma cura, e olha para a palavra de Jesus, ao qual ele confessou como Deus quando se prostrou aos seus pés. E ele fala assim: eu vou ficar com a palavra de Jesus. O pai Jairo opta por crer. Ele escolhe crer. E quando ele chega a casa, sua filha está morta, mas a história que nós conhecemos bem é a história da recuperação de um Jesus que ressuscita aquela menina e que pede para dar de comer a ela, isso em Lucas, porque em Marcos o registro é mais lindo ainda. Diz que a menina voltou a brincar. Olha, que criança de 12 anos gosta de ficar doentinha na cama. Ela volta a brincar para remir o tempo que havia perdido. Eu não sei se você chegou para este momento de culto, agora transmitido, se você chegou aqui com um sentimento religioso, ou se você chegou aqui com sentimentos, com sentido científico, debaixo deste sentido que ordena a vida de muita gente. Eu quero dizer para você, meu querido e querida, que Jesus está acima do sentido religioso e do sentido científico, porque Ele é Deus. E quero convidar você a colocar diante de Deus o que vai no seu coração, a se prostrar diante de Jesus, onde você está, podendo, se curve diante dEle, reconheça Jesus como Deus,
e diga a Ele qual é o impossível humano que está perturbando a sua vida. Se alguém pode fazer alguma coisa, esse alguém é Ele. Ó Deus, recebe a cada um de nós, a cada um desses que agora se ajoelham ou se prostram diante do Senhor. Recebe, Senhor, esse clamor para que haja a cura do Senhor sobre todos e todas. Nós cremos e confessamos a nossa fé no Teu imenso e incomparável poder, ilimitado poder. E também nos curvamos diante da Tua vontade e pedimos que o Senhor manifeste a Sua graça e o Seu poder, segundo a Sua vontade, na vida desses irmãos e irmãs que agora nos assistem. Recebe, Senhor, este culto como um cheiro suave até o Senhor. E agora, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus, o Filho, e a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus, seja com a Igreja Batista Marapendi e com todo o povo do Senhor espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Paz e bem.